Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Eu sou Denise Gomes, sou médica ginecologista obstetra e hoje eu vim falar um pouquinho sobre pílula do dia seguinte. Muito bem, então nós chamamos pílula do dia seguinte ao método contraceptivo de urgência. Então ele deve ser reservado em situações quando houve um risco emergencial de uma gestação que não é planejada, não é desejada. Por exemplo, uma relação onde o preservativo furou, estourou, ou uma relação, infelizmente, não consensual, então onde houve uma violência, ou então, por acaso, uma relação que não foi planejada e o casal não estava usando nenhum outro método contraceptivo. Então, em casos de urgência, a gente pode lançar mão desse método, que vai ter uma eficácia rápida naquela situação específica. Então, trata-se de um método à base de um hormônio chamado progesterona. No caso, a gente usa o levonorgestrel, que ele pode ser encontrado em duas formas diferentes de tomada. Então, existem pílulas do dia seguinte com uma pílula só e existem pílulas do dia seguinte com 2 comprimidos, tá? Na verdade, trata-se do mesmo hormônio, na mesma dosagem, só que quando a gente encontra em um comprimido só, a dose é maior, e quando é 2 comprimidos, a dose é dividida ao meio. E ele deve ser tomado em 2 tomadas com intervalo de 12 horas. O que me motivou a trazer esse assunto aqui para vocês é que eu recebi um comentário, uma dúvida no meu Instagram, que é Mamãe Plena também, caso você não me acompanhe por lá, de uma seguidora minha que disse a seguinte frase: eu tomo pílula de seguinte toda vez que eu tenho relação, então não estou entendendo por que eu engravidei. Eu entendi muito bem, porque a pílula do dia seguinte ela não deve ser tomada toda vez que você tem relação. Como o nome diz, é um método de urgência. Ele tem que ter um uso eventual, esporádico, quando ocorreu uma situação não planejada. E deve servir de alerta. Caso aconteceu essa situação não planejada, justamente porque você não usa nenhum método contraceptivo, porque você não está planejando o seu futuro reprodutivo como você deveria, você tem que usar esse momento e ir atrás de outro método que seja de longa duração, um método realmente que seja mais eficaz para prevenir a gestação. Então a gente não deve usar o método contraceptivo sempre, com frequência, porque aí ele não vai funcionar. Além dele não funcionar, ele vai trazer muitas consequências negativas para o seu corpo. Então ele sim deve ser reservado em casos de urgência. E para planejamento mesmo, a gente tem aí uma gama muito grande de outros métodos, que eu já falei aqui muitos para vocês. Temos as pílulas, as injeções, adesiva, anel vaginal, os DIUs, os preservativos. Então esse método ele realmente deve ser reservado para situações emergenciais. O que eu recomendo aos meus pacientes é não lançar mão de mais do que 2 vezes por ano desse método. Mas, como eu disse já, que ele sirva de alerta. Então, se você precisou usá-lo de alguma maneira, vamos então repensar por que isso aconteceu e vamos ver o que a gente pode fazer para não precisar recorrer a ele mais uma vez. Eu vou então também tentar solucionar aqui algumas dúvidas que possam ter, algumas dúvidas que eu já ouvi de pacientes com relação ao método, tá? Uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo é: eu devo usar a pílula do dia seguinte quando eu já tomo outra pílula? Então vamos lá. Se você já faz uso de um outro método, como a pílula, por exemplo, e você usa certo esse método, você não deve fazer mão da pílula do dia seguinte, porque você já está protegido. A não ser que o seu método contraceptivo tenha tido alguma falha de tomada. Então você esqueceu de tomar a pílula por uns 2, 3 dias, ou você está na primeira cartela da pílula, ou você está tendo algum processo que você está vomitando a sua pílula, enfim. Se você tiver algum erro no seu uso do anticoncepcional, aí talvez você possa lançar mão da pílula do dia seguinte se tiver uma relação não protegida. Fora isso, não, você está protegido, mesmo no período da pausa da pílula. Então, se você já usa algum outro método, não lance mão do método de urgência, porque ele não vai ser necessário e ele pode trazer efeitos colaterais não desejados, tá? Outra situação, qual é o tempo que eu preciso respeitar para tomar a pílula do dia seguinte? Então, essa pílula vai ser tanto mais eficaz quanto mais rapidamente for tomada. Então, nas primeiras 24 horas após a relação é quando ela tem o máximo seu pico de eficácia. Se você tomar nas primeiras horas após a relação, ela vai funcionar muito bem, com taxas de eficácia acima de 90%. Se você tomar um tempo maior, ela vai diminuindo, vai perdendo a eficácia. Sendo que ela ainda é considerada eficaz em até 72 horas após a relação não protegida. Depois disso já não adianta mais, já não tem uma comprovação científica de que ela funciona. Terceira situação bastante frequente, que é justamente o que essa pílula pode acontecer, como que ela funciona e o que ela pode provocar no organismo, tá? Então a gente está falando de uma pílula que tem uma quantidade hormonal muito, muito grande, muito maior do que as pílulas
contraceptivas convencionais. O mecanismo de ação dela é justamente impedir a ovulação. Então ela vai impedir que a mulher libere o óvulo, impedindo assim que o espermatozoide que foi depositado lá encontre esse óvulo e assim evitando a gestação. Além disso, ela tem o efeito de provocar uma descamação do endométrio. Então o que é isso? Aquela camadinha de células que estão se formando no útero, que vão se transformar na menstruação, elas vão descamar de uma vez. Então, por isso que é muito frequente que a mulher tenha um sangramento após a tomada da pílula do dia seguinte. É frequente, mas não é obrigatório. Isso depende muito da época, de como estava o seu ciclo menstrual. E justamente por se tratar de uma pílula com uma quantidade hormonal muito grande, a mulher está sujeita a muitos efeitos colaterais. Então, é comum sentir enjoo, náuseas, dor de barriga, dor de cabeça, um sangramento irregular, que pode ser logo imediato e pode persistir por até um mês depois do uso, dor nas mamas, inchaço, retenção de líquido. Então é muito comum que a mulher sinta alguns desses sintomas após a tomada, mas de efeito curto passageiro, então não vai durar muito tempo, logo já vai se recuperar. Então, porque naquele caso, aquela paciente que escreveu para mim teve falha no método, porque ela usou com muita frequência, repetidamente, ela provocou uma alteração muito importante nos seus hormônios, no seu corpo, no seu ciclo reprodutivo como um todo. Então, por isso que a gente não recomenda usar, tá? E como eu faço para ter acesso à pílula do dia seguinte, caso tenha acontecido ali uma situação não planejada? É muito fácil, você pode encontrar em farmácias, ele não requer receita, né? Aí até é bom, porque a mulher consegue ter acesso mais rapidamente, mas deixa ali uma abertura para uso incorreto, irregular e aumentado dessa pílula, né? Mas enfim, você pode ter acesso a farmácias e comprar o medicamento sem necessidade de receita médica, e não é um custo muito elevado, varia ali em torno de R$30. E você também pode ter acesso à pílula do dia seguinte nas unidades básicas de saúde. Então, o SUS fornece também de uma maneira fácil, sem necessidade de uma consulta médica, o SUS fornece esse medicamento. A única questão é que o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, não é 24 horas igual uma farmácia, então dependendo do dia da semana, talvez você tenha que recorrer a um método mais privado mesmo para conseguir. Enfim, então trata-se de um método de urgência. O que a gente recomenda é que você conheça essa opção, né? E que você lance mão caso seja necessária, mas que isso não se torne um hábito, que esse não se torne o seu método contraceptivo de longo prazo, tá? Ele deve ser usado emergencialmente, tem uma grande eficácia. Eu considero que um dos maiores benefícios da gente ter esse tipo de contraceptivo é justamente nos casos das relações não consensuais, né? Que aí é uma maneira da gente evitar transtornos ainda maiores para aquela mulher que já foi tão violentada e tão abusada. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se vocês gostaram, por favor, deixe um joinha aqui para mim e compartilhe esse vídeo com suas amigas, com primas, com todo mundo que possa interessar. Se ainda ficou alguma dúvida a respeito das pílulas do dia seguinte, deixe aqui nos comentários. Eu também tenho um post lá no meu blog que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu vou linkar aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo.